Queijo branco ou queijo amarelo? Qual tem mais gordura? Serra da Canastra, será que tem esse nome porque rolava uma jogatina por lá? Como são avaliados os queijos em um concurso? E como harmonizar o seu queijo preferido com drinks deliciosos? Ela estudou economia. A vida era em sala de aula, mas um dia, naquela virada de chave, ela foi estudar economia circular e se tornou queijista. A nossa entrevistada de hoje faz um dos produtos mais amados do mundo inteiro, o queijo. Seja bem-vinda, Andresa Wagner, ao nosso Mixologia. Muito obrigada, agradeço muito o convite. É uma honra poder apresentar esse produto para vocês, que agrada tantas pessoas, né? O queijo, ele é muito mais que conforto para nossa alma, para o nosso estômago. O queijo é uma verdadeira iguaria. Concordo. E ele trouxe a humanidade até aqui. A gente tem que lembrar que o queijo, ele sempre foi uma forma de preservar o leite. Então, nós nos deliciamos com o queijo hoje, em momentos de confraternização, na maioria das vezes, mas muitas vezes ele serviu para nos manter vivos. Olha só, não tinha olhado dessa forma. Pois é. Então, que bom, porque a gente vai aprender muito com a Andresa hoje nessa mesa repleta de delícias, drinks maravilhosos, porque afinal de contas, esse é o mix perfeito para elas e para quem gosta do quê? De uma boa conversa, de um bom drink e também de queijo hoje, não é? Maravilhoso, tô ficando mal acostumada aqui. Não é? Eu tô acostumando com coisa boa, viu? E compondo nossas hosts, o Aka Bartender. Oi. Oi, gente. E aí, vambora? Bora. Tô bem interessada, hein? Gosto. Gosto. Acho bom. Camila Spinelli vai dar também seu palpite. Palpite não é bem a palavra certa, mas o seu olhar sobre o queijo, né? Isso. Nossa nutricionista da turma. E também Vanessa Brida, nossa publicitária que tá aqui para deixar essa mesa ainda mais linda, com fotos maravilhosas que a gente posta para vocês. Muito bom, mesa posta com uma pequena aula da Andresa que eu já fiquei muito curiosa, porque eu já tenho 1000 perguntas só com essa abertura dela. Vamos ao drink? Bora, então. Eu e a Andresa, a gente conversou bastante a respeito e queríamos trazer essa experiência harmonizada de um coquetel que harmonizasse com queijo. Fala-se muito harmonização com vinho, né? Então aqui, ó, uma quebrinha talvez para vocês em casa de paradigma. A gente vai harmonizar esse coquetel com queijo fontina. Aí a Andresa vai contar melhor essa história sobre o queijo, mas eu vou falar sobre o drink. Esse coquetel aqui, ele vai uma infusão de guaco e poejo. O guaco, ele é rico em vanilina, então ele vai trazer uma nota aveludada e redonda, né? E o poejo, ele traz uma coisa que lembra menta, então vai trazer uma refrescância para o coquetel. Ele vai, o álcool é whisky e foi um cordial de rootberry, que é uma... Como é que eu vou explicar o rootberry? Vai ter foto aí, vocês já vão ver. Acho mais Chama a foto que eu... E ele é bem interessante porque ele tem notas de maracujá, ele traz alguma coisa que lembra feno. Então ele ficou bem interessante, é um highball, né? Na melhor versão. E agora me conta como é que a gente chegou nessa harmonização. Vamos brindar antes? Brindando, então. Saúde, gente. Ao queijo. Ao queijo. Ai, é muito queijo. Isso. Gente, Tô não, tomando um chá. Aka, sério, cara, tô muito mal acostumada. Essa receita você tem que fazer, faz e fica aí na ponta da mesa, porque, gente, É um Bom, chá. né? é um chazinho gostoso. Esse deve ser o perigosinho também. Ah, também. Ele tem uma dose de uísque da Calvelage de Chile, nosso patrocinador. Então, ele vai trazer essa nota maltada junto com o guaco, fica muito legal Nossa, mesmo. eu não imaginava que guaco, porque guaco, né? Guaco, É porque quando você tá doente. Esse amargo, né? Que dá aquela... Não tem nada disso. Nada disso. Não, ele é Muito pelo gostoso, contrário. docinho. Docinho. Não, eu não consigo nem explicar o que é esse sabor, que deve ser muito do guaco. Me veio um gostinho de mel.
E não tem mel. E não tem mel. É isso. Ele trouxe o mel, é verdade, mas será que o cordial faz um pouco disso? Do açúcar? Do doce? Mas não. a casca. É, A casca. acho que sim. Acho que tem a ver com a madeira do carvalho. Acho que tem a ver com a infusão, né? As folhas. Porque o guaco ele é rico em vanilina, né? Pode ser Então eu acho que ele traz junto essa coisa que parece uma baunilha. uma doce, né? baunilha. Acho que vale a pena explicar um pouquinho o que é um cordial, né? Ah, sim. E o cordial, nós estamos. No outro episódio, Mas vamos retomar. repetir. É importante. Afinal, eu não sei o que é um cordial. Então, E excelente afinal, eu momento. fiquei com vergonha de perguntar. Então vamos lá. Gente, o cordial, ele é muito usado dentro da coquetelaria atualmente, mas ele existe há muito tempo, tá? Confunde-se muito ele com xarope, mas não é. Ele não é nem o xarope, nem o licor. Então ele tem um teor, ele pode ou não ter teor alcoólico, mas sempre o teor alcoólico baixo, de até 15%, porque a partir de 15% já vira licor, sabe? Então, até 15%, se quiser, mas esse aqui que a gente usou, ele não tem. E você vai sempre trabalhar uma acidez junto do cordial. Porque o cordial, a intenção dele é você poder usá-lo e não usar limão, não usar outros métodos de acidez mais comuns, tá? A gente usou um que ele é industrializado, ele é fabricado pela Monan, chamado Paragon, e é uma linha que ela é extraída por CO2 supercrítico, que é uma extração na qual o gás carbônico é passado extremamente gelado sob pressão, e aí esse gás carbônico ele extrai todas os VOCs, né, os compostos voláteis e tal, para trazer isso para bebida. É bem interessante assim o processo. E então o cordial, se você quiser fazer um cordial em casa, você pode fazer cordial do que você quiser. Tangerina, se vocês quiserem, cupuaçu e tal. Só lembrando disso. E o teor de açúcar de um cordial é menor que o teor de açúcar de um xarope. Normalmente xarope tem de 50% a 65% de teor de açúcar, né? E o cordial não, normalmente ele chega no máximo a 35% de teor de açúcar, é bem mais baixo. Então é isso. E como isso harmoniza com o queijo? Agora vamos lá. Vamos lá. Agora vamos saber. Então, a gente propôs harmonizar com o queijo fontina, que é esse queijo que tem uma massa... Pode se servir, gente. Pode Bora. pegar? Vamos pegar. Ainda não vou, pode pegar, mas fica com ele na mão. Pra comer. A gente vai primeiro começar olhando para o queijo. Tá. Tá? Vamos fazer dessas Vem. experiências Montanha. lá. Aqui. um pouco mais completa, tá? Então a gente primeiro analisa a massa do queijo, vejam que ele é uma massa compacta, né? Ela é maleável, né? Um queijo que ele tem uma certa flexibilidade, uma elasticidade, né? Dá pra torcer, né? Tô mostrando o pessoal lá em casa. A Laca tá porque- achando que é massinha. Isso. Criança, gente, criança. Tá? E então a gente pode perceber essas características no queijo. Vocês conseguem ver que ele até deixou ali na tábua um pouco de um brilhozinho. Ele é um queijo que tem uma certa untuosidade, que é um pouco de umidade nesse queijo, tá? Isso não necessariamente é gordura. Eu achei que era. Não. Isso pode ser um certo teor de umidade, além da cor dele, né? Esse é um ponto que a gente já vai começar quebrando mitos aqui. O queijo amarelo ou branco não tem a ver com teor de gordura. Olha. Bom, nós podemos ter queijos brancos extremamente gordurosos e queijos amarelos com baixo teor de gordura. Né? Tabu pra mim, total. Pra mim, tava comendo queijo branco, tava saudável. Não, falamos sobre isso. Isso. E na nutrição até a gente sempre usa isso de falar que quanto mais amarelo o queijo, mais gordura ele tem. E não é bem assim. Mas os queijos habituais, né? De consumo de mercado. tá. ai, Não, às mas vezes- na verdade o queijo amarelo, muitas vezes ele tem, quando ele é industrializado, às vezes é corante artificial. É corante artificial. Ou no Também queijo eram enganados. artesanal, eles usam muito urucum, que dá aquele tom alaranjado pro queijo, né? Que é um vegetal, então ele é inofensivo. É só a aparência mesmo, é uma questão estética. Mas não necessariamente tem a ver com o teor de gordura. O que vai, na verdade, um queijo que não tenha adicionado urucum ou qualquer corante, tem a ver com a alimentação da vaca ou do animal, né? Então, por exemplo, depois a gente vai falar do queijo da canastra. Mas vocês estão vendo que ele está branquinho? Eu tenho épocas que ele vem mais amarelo. Não é o teor de gordura. É que quando chove mais na Serra da Canastra,
o beta-caroteno que tem no capim se dilui mais. A vaca consome menos beta-caroteno. Com isso, o leite sai mais branquinho. Olha. Caraca, que loucura! Isso Olha, é economia que massa. circular? Não, a economia circular tem Não, nada a ver. Viajei agora. Viajei no negócio do comer. Não, nada a ver, desculpa. Não tem a ver com a economia circular, mas tem a ver com nutrição, né? Com a nutrição da vaca. Então, a gente também tem que sempre ter em mente que não existe queijo bom com leite ruim. Né? Só vai existir queijo bom se tiver leite bom. Agora, tem produtor que consegue pegar um excelente leite e fazer um queijo muito ruim. Isso também acontece. Pode acontecer. E acontece com uma certa frequência. Olha isso. Né? Muito bem, para Então, começar, vamos lá. a Andressa também estava ensinando uma coisa interessante, que é sobre como você come o queijo. É com palitinho, é com guardanapo, é o quê? Então, o legal é pegar com a mão pra gente sentir a textura do queijo, né? Higieniza a mão antes e quando vai sentar à mesa, já pega o queijo, sente ele, vai cheirando, né? O aroma é importante na degustação do queijo, né? Ele faz parte, inclusive, pra gente ir treinando, né? Nós brasileiros ainda temos muita resistência ao aroma um pouco mais forte do queijo, né? É fácil as pessoas se confundirem que o queijo está estragado, o queijo passou, onde é que já se viu, venderam queijo estragado para mim, e não necessariamente, às vezes é uma característica esperada do queijo, dependendo do tipo de queijo que a gente está falando, né? Então, esse é um episódio que talvez a Cecília não precise assistir esse parte, porque a gente está até agora tentando fazer a Cecília comer com talher, porque ela decidiu que ela não gosta de talher. Ela gosta de comer com a mão, de novo. Porque ela passou pela fase da mão, quando ela era bem novinha, e agora ela aprendeu a usar talheres, e daí agora ela decidiu não quer usar mais. É legal agora pegar ela com a mão, usando com a mão de novo. Então, se ela vê a mamãe comendo queijo com a mão, talvez ela não vai achar, né? Sim. Vai querer comer e falar, mamãe também faz. Sim. Mas a moça lá do queijo falou, né? A queijo falou, né? Andressa, ela tem 4 anos e ela é bem capaz de falar isso pra mim, na minha cara, tá? Ô, mãe, mas ela falou. Eles sempre falam. Eles sempre falam. E Legal. aí, como é que a gente... Então, a gente vai... vocês já sentiram o aroma? O que vocês sentiram nesse queijo? Ele não é muito chulesento, que a gente falou antes. Não, ele não tem chulesento. Mas o aroma dele é untuoso também, né? Parece uma nata, Sim. uma manteiguinha. Ele tem manteiga. Ai, gente, eu tô Ele tem leiga um pouco aqui. frutado também. Vocês sentem um frutado nele? Daí eu já sou mais ruim. Eu ia falar amêndoa, não fruta. Sabe amêndoa doce? Sim. Mas ele tem um pouco de fruta aqui. Fruta. Eu procurando. Senti um damasco. Ó, hein? gente, lembrem, vou o episódio pensar. anterior, Juro. a Bresciane falou um negócio que É. Lembra, a gente começar lá atrás, lembra não sei o que e vem descendo. Tá, eu vou tentar então, pera. Vai, força. Alguém foca na cara da Vanessa. Eu tô tentando puxar. Tá saindo uma gente. fumacinha. Eu senti damasco, sabe Deus. Ah, faz sentido. Não, frutinha, não consigo. Não tenho esse... Mas ela não me Mas traz não tem uma problema. fruta. Mas eu acho que eu inventei mesmo. Vocês querem ir pra melhor parte agora? Claro. Comer, né? Gente, eu amo. Bota demais. uma musiquinha aí, Monteiro. Ai, que é muito bom. Leve. Eu achei ele um queijo leve. Sim. Espero o final. Bem intenso. Nossa. Ó, fermentado, né? Bem... Senti. Porque ele não tem nada a ver de quando tu põe Nossa! na boca. Uma picância, Eu ia falar uma pimentinha? E tipo, uma picância num lugar estranho na minha boca, tipo assim. Eu tava esperando uma picância normalmente, né? Ai, desculpa. Quinta série. A picância estranha na boca ferrou, né, gente? Desculpa. Desculpa. Foco. Não, é que assim, tipo, quando eu espero a picância, ela normalmente, pra mim, né, vem na lateral da língua, ela vem em alguns lugares específicos aí na minha boca. E esse não, tipo, eu senti céu da boca, ponta da língua. Céu da boca. Né? Mas, na verdade, hoje tem vários estudos que comprovam que a gente não sente mais só em determinadas Nessas regiões regiões. da língua ou da boca, né? Que é a boca inteira, na verdade, né? A gente tem muito mais regiões da língua, né?
Então, vocês experimentaram fechar o nariz agora? Vamos Eu vou ter que trancar o pegar nariz e outro botar o queijo na boca para explorar um pouco mais. Eu troquei a expressão, pode? Sinto nada. Agora respira. Pela boca. Veio Olha. mais intenso o gosto do queijo. É que E o tampar leite o nariz, também. a gente fecha mais a cavidade. Né? A ideia é fechar a cavidade. Se tu só tranca a respiração, não tem Não mesmo consegue, efeito, não, né? exatamente. Parece que eu senti comi isso assim. na hora. Eu tranquei a respiração, foi uma coisa, eu fechei, foi outra. Parece que veio Esses um são os punhadão exercícios de... que a gente faz para ir treinando o paladar, né? Olha, Caramba, A gente que O vai que, legal. que aconteceu? a gente vai Agora, virar tudo expert aqui. Eu senti É, um eu- leite, eu tô um... curiosa. Pode, vamos Daí juntar. Eu quero harmonizar. Tô curiosa. esse vai ser o episódio que a gente menos vai falar, é isso mesmo? Comendo e bebendo, né? É. Mas vamos deixa lá. eu falar então, enquanto isso. A degustação, quando você vai fazer, o Aka, por favor, me corrija se eu falar besteira, tá? Mas o que me ensinaram é que quando você vai comer, por exemplo, um queijo, você vai mastigar ele, né, normal, e na tua última engolida é a hora que entra a bebida para você fazer a harmonização nesse sentido. Tá É isso certo? mesmo. É. Você pode mastigar junto, você pode... Tem vários momentos. Tu vai tentar antes, depois, durante. Ele vai os dois na aparecendo. boca. Eu senti muito mais doce o drink agora. Não sei Também se foi senti impressão. mais forte o gosto. Ele abriu, né? O doce. E apareceu mais Verdade. Ele abriu mais mesmo. E o aveludado da... Eles agora avelã, me traz É, isso. avelã. Um aveludado. Trouxe um avelã nos dois, assim. Sim. Muito. Muito avelã. Ai, a gente tá fazendo as coisas, os maiores prazeres da vida, né? Não, que Comer e tristeza. beber, gente. Gente, muito bom isso. Eu tô achando adorei isso. surreal isso aqui. Muito bem, então vamos falar o que está acontecendo. Gostaram É. da combinação? Muito. Dos Muito. dois? Parece... Não, sou bem leiga, assim, com combinação de queijo e geleia. Essas coisas assim. Mas parece que a gente botou uma geleia em cima do queijo. Junto com... Ah, é com o drink, verdade. Sabe? É verdade. E sabe que quando eu tava construindo o drink, eu já tinha comido fontina, mas há muito tempo já. Então eu não lembrava muito bem, sabe, do sabor. Mas aí eu fui, peguei umas fichas, falei com a Andressa, peguei umas fichas técnicas ali. E aí eu falei, bom, eles falam muito, né, pra harmonizar com vinho branco. Mas ali, em dado momento, eles falavam, olha, uma cerveja escura, maltada, bababá. Eu falei, então já ficou mais fácil. Porque o vinho branco é difícil a gente, né, trazer. Mas essa referência mais maltada, mais baunilha, era mais fácil. Então eu fui para esse caminho para harmonizar. Isso é uma coisa sentimento importante a gente saber, porque quando a gente só tem um vinho e vai trabalhar com vários queijos diferentes, para não ter erro, é um vinho branco seco. Né? Escolhe um bom vinho branco, a gente vai combinar com todos os queijos, vai ficar perfeita a harmonização. Tá? E isso já é uma quebra de paradigma para muita gente. Sim. Porque a maioria pensa que você tem que fazer um queijo de vinhos. Então vamos jogar uns vinhos tintos, pesados, fortes, né, intensos, para comer com queijo. E, cara, a primeira vez que eu soube disso foi vendo o Bruno e o Juliano Mendes conversando. E eles falaram sobre isso. Falaram, cara, é queijo branco. Vamos leve, né? Não tem por que você botar um tinto intenso. branco não é pra você- Vinho branco. Vinho branco. Vinho branco, desculpa. E até a própria espumante, né? Você pega uma espumante branca, Vai bem tranquilo. vai bem... Eu só fiquei com uma curiosidade Não, do depois queijo. você pergunta. É? Pode ir. Que aí, Andressa, você trouxe que... Então, isso aqui é muito mais uma umidade, muitas vezes, do que propriamente uma gordura. Vocês sentiram que na mão não ficou gordura? Não. Não, é Nada de impressionante, gordura. nada de gordura. Foi-se. É a umidade. Então, é isso que eu ia dizer, assim, porque daí muito vem isso, né? Daí olha e fala, é gordura. Aí vai pela cor, é mais amarelado, é gordura. Aham. Aí você pega ele na mão, ele é borrachento, é gordura. Aí vem pra boca, ele lembra uma manteiga, gordura. E aí? Mas aí cabe ao queijista, que sou eu, né? Isso. Quem é o queijista, né? Queijista é o Conta. especialista em queijos, tá? Seria o equivalente ao sommelier de cerveja ou de vinhos, né?
Porque nós temos que entender o seguinte, nós temos o produtor de queijo, que é quem faz o queijo, que está lá na fazenda, na propriedade, desenvolvendo a receita, e que é um trabalho hercúleo, muitas vezes é 1 ano para chegar a acertar uma receita de um queijo, né? Então, a gente faz a ponte entre o produtor que está lá desenvolvendo a receita e eu que estou aqui como consumidor. Né? E sou eu muitas vezes que vou dar o feedback para ele, olha, esse queijo aqui tem tal característica que não tá funcionando muito bem. Né? O queijo está com esse defeito, né? Ele está, depois de um certo tempo, ele está dando rachadura, ele está apresentando características que não são esperadas, não são próprias para esse tipo de queijo. Então, nós somos esse profissional que vai, ao mesmo tempo, trabalhar com a educação do consumidor, e daí vem, né, a minha paixão pela educação, aliada agora ao trabalho com os queijos. Né? Eu não deixei de trabalhar na educação, só que agora eu trabalho com a educação do consumidor. Legal. Né? Muito legal. Então, se a pessoa for até a Queijos da Vila e a gente conseguir, né, que ela preste um pouco atenção sobre esse assunto e ela interaja e esteja disposta a ouvir, aprender um pouco sobre queijos, ela vai ter um outro olhar sobre esse alimento que é muito nutritivo. Né? A gente tende a pensar no queijo só no momento de confraternização. E esquece que ele é importante para a nossa dieta, para a nossa saúde, para o nosso dia a dia. Né? Então, esse é o nosso trabalho enquanto queijista, mostrar que o trabalho do queijeiro ele é fundamental. Né? E ele é fundamental para que a gente tenha um bom produto na mesa do consumidor. Né? Tu falou ali do negócio da saúde, né? Muito hoje se fala da lactose, que tem muito problema, muita gente tem intolerância ou tem vários problemas com a lactose, assim. Como é que faz para consumir queijo? Tem queijo sem lactose? Como é que funciona? Então, os dois aqui não tem. Não tem? Não. Como é que faz para um queijo não ter lactose? Porque até onde eu entendi, né? O meu vasto conhecimento sobre zero. Né? Tem que, os queijos mais... A Gisele tá impactada com o sabor que ela tá sentindo, que ela tá tentando. Até onde eu aprendi, os queijos mais curados não tem lactose, né? Não sei o que é verdade disso, até onde a pessoa que tem essa intolerância, uma alergia, pode consumir. Então, os queijos artesanais, a maioria deles, com um pouco mais de maturação, eles deixam de ter lactose. Porque a lactose é o açúcar do leite, né? E esse leite, esse açúcar, ele vai sendo consumido pelas próprias bactérias do próprio leite. Então, ele vai sendo transformado pelas enzimas e ele vai se tornando outros elementos no próprio queijo, na estrutura do queijo. E ele vai desaparecendo. O canastra, ele tem muitos testes hoje demonstrando que com 21 dias, ou seja, é uma meia cura, ele já não tem mais lactose. Nossa, muito rápido, né? Sim. E ele não tem nenhuma enzima adicionada, ele não tem a lactase adicionada, né? Que é diferente do lacti-free, né? Que tem a lactase adicionada. E, inclusive, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Eu tenho recebido alguns casos, né? De pessoas que, assim, tinham um familiar com intolerância à lactose. Aí, por conveniência, os 4 da família começaram a consumir produtos lacti-free. Leite, queijo, lacti-free. O corpo desses outros indivíduos começa a perceber, bem, eu não preciso mais produzir lactase, né? Que é a enzima natural do nosso corpo. E aí, o que acontece? De começa a ter 2, 3 indivíduos com intolerância à lactose. E aí a gente percebe que muitas dessas pessoas, quando começam a consumir o queijo artesanal, que não tem nada adicionado, elas conseguem reintroduzir o queijo na sua dieta. Né? E isso dá muita alegria, né? Nossa, porque uma das maiores queixas de quem tem intolerância é não poder comer queijo. Sim. O iogurte passa, o leite, né, o chocolatado passa, um monte de coisa passa. Mas o queijo, as pessoas sentem muita falta. Gente, tu põe queijo em qualquer coisa, ele fica delicioso. Né? Tudo que vai queijo é bom. É bom. Não tem nada assim com queijo que é ruim. Eu acho que quem sofre mais também ali, pegando a intolerância à lactose, ok. Mas acho que quem sofre mais é quem tem alergia. A proteína do leite de vaca. Aí é alergia. Que aí a gente tá falando da caseína, que é a parte proteica, que daí não tem como excluir mesmo. Daí teria o queijo com leite A2. Que daí vai melhorar, vai melhorar a digestão.
Mas mesmo assim, quando tem um APLV propriamente, nem o A2A2 vai, né? Sim. Então, a PLV é o quê? Alergia à proteína do leite de vaca. Obrigada por me lembrar de falar, né? Mas assim, às vezes é a caseína, às vezes é a alfa-lactobumina, beta, né? Que são as proteínas que a gente encontra no leite, né? Então, quer dizer, quem tem a alergia não pode... ainda não pode. A alergia ao leite de vaca precisa ser bem vista. Porque primeiro que você tem que ver qual é a proteína, né? E qual que é a tua sensibilidade, como que teu corpo reage a processo alérgico. Vamos lá, se eu tô... É uma alergia, é imunomediada, né? A gente ativa o sistema imune, então é um pouquinho diferente, né? E aí, quando eu falo de ativar o sistema imune, eu tenho que olhar para um todo do meu organismo nesse momento. A gente pode olhar, às vezes eu tô com rinite. Se eu tô naquele momento que às vezes pode mudar um pouco o clima, não acontece nada. Às vezes muda o clima do mesmo jeito e me ferrei inteira, né? Então, a alergia acaba envolvendo, como envolve o sistema imune, envolve outras coisas, né? E aí só vai ter esse envolvimento do sistema imune quando é proteína. E aí proteína não tem como tirar do leite. Sim. Entendeu? Sim. Então, você não vai, porque daí ela tá ali, e é um conjunto de proteínas, né? Então, você não vai, que é elas que coagulam, que vão fazer toda essa reação para formar essa massa, né? E aí você não consegue tirar. O leite A2A2, eu acho que isso é bem legal de falar, né? Conta um pouquinho pra nós o que é o A2A2. Não, também não. Bora, então. É um leite com uma proteína que as vacas, porque a gente tem que lembrar que a maior incidência é a alergia à proteína do leite de vaca. Mas a gente tem leite de camelo, a gente tem leite de todos os mamíferos, né? E bem comum no Brasil hoje leite de ovelha, queijo de leite de ovelha, queijo de leite de cabra, leite de búfala, né? Camelo no Brasil é meio raro, né? A gente, né? Vai ser difícil encontrar. Mas então é uma caseína, que é a proteína do leite, que as vacas tinham há milênios atrás, né? Depois, por uma mutação genética natural, elas foram transformando essa caseína e ela ficou mais indigesta para o ser humano, né? E aí a gente tem esses casos de alergia hoje. Algumas pessoas, elas conseguem consumir o leite de outros animais, não conseguem também? Na casa, depende muito como que tá a sensibilidade, né? Tem que ver muito como é que é essa sensibilidade. Porque eu tenho clientes que conseguem leite de ovelha, por exemplo, leite de cabra. É que daí o teor proteico vai mudar um pouco, né? É uma molécula e até mais falar, simples, o meu esposo, ele tinha, quando era criança, assim, até os 10 anos de idade, ele tinha muita alergia a leite de vaca, mas ele podia com cabra. Então ele cresceu tomando leite com cabra. Isso, é porque assim, às vezes você tem uma alergia, a molécula mais... Exatamente. A estrutura proteica, cada proteína vai ter uma estrutura diferente, né? Exatamente. E é isso que acontece, que daí, se a minha é mais a caseína, do teu marido é mais a alfa-lactobumina, por exemplo, eu posso mais com esse que a cabra... Né? Sim, e ele mais com aquele que... E assim vai. Essa que é a ideia. O quebra-cabeça que daí precisa ser olhado e avaliado. O leite A2A2 é um leite que a gente encontra no mercado para comprar. Hoje tem até já na caixinha, mas com mais aditivos químicos, infelizmente, né? Mas a gente encontra perto dos iogurtes, geralmente nos mercados, e qualquer mercado, né? Nas cidades menores, com uma incidência um pouco menor, e a gente tem os mercados que são um pouquinho mais de rede, né? E aí a gente encontra ele perto dos iogurtes, ele geralmente é refrigerado. Ele não é um valor tão mais alto quanto os demais. Já foi muito mais, hoje mais não. Caro, né? Mas o que eu percebo muito do A2A2 é uma melhora de digestibilidade mesmo, assim, né? Mas de processo alérgico, na prática clínica, eu vejo muito pouco, assim, de melhora, né? Mas eu acho que é mais difícil para essas pessoas. E também trazer que tem muitas pessoas que têm essa questão da histamina também, e dor de cabeça, enxaqueca. Sim. Que aí também vão ter mais reações, né? Se consomem mais queijos, vinhos, por conta dos taninos, tudo mais. Que aí é um processo daí mais que envolve, né, tirosina, histamina, outros aminoácidos ou precursores disso que devem trazer essa questão. É bem mais complexo do que a gente imagina, né? De comer ou não comer, ou comer esse aqui e não comer esse aqui. A tirosina... Quem tá com a intolerância à lactose tá até bem feliz, daí com queijo meia cura, né? Completamente. Mas quem tem realmente daí alergia ou esses processos de desencadeamento, né? De dor de cabeça e tudo mais, muito maior. Então, uma dica que a gente pode dar para quem tem enxaqueca, que a gente sabe que a tirosina é um dos que vai desencadear esses processos de enxaqueca, é olhar se o queijo tem cristais ou não.
Né? Os cristais, eles são visíveis. Quando a gente pega um queijo parmesão, por exemplo, e olha para ele tem os pontinhos brancos. Se ele tiver, e você costuma ter enxaqueca, é bom se afastar daquele queijo. Né? Porque ele é um estimulante para o cérebro que vai desencadear um processo de enxaqueca. Então, evita esse tipo de queijo. A Camila estava falando negócio, você falou da gordura, né? É muito engraçado, porque assim, a gente acha que a gordura, ela é só aquelas cadeias, ela tem, né, a cabeça polar, a cauda, não sei o que, enfim, ela tem uma estrutura química. E a gente acha que o sabor, a gordura é, na verdade, só isso. Só que o que dá o sabor de gordura, né, essa untuosidade, tem mais 1 milhão de, né, eu não vou lembrar o nome dos compostos, porque faz muito tempo que eu não exerço, né, Como gente? assim? Você não lembra? Não, eu não exerço, gente. Eu não exerço. Não, mas o que eu sei é que, assim, os compostos, existem compostos químicos nos alimentos que dão sensação, né, de oleosidade. E não é gordura. Exatamente. E aí eu queria fazer uma provocação que a gente que trabalha com queijo e quando a gente se reúne para falar de queijo... A gente come queijo. Eu estou falando entre nós entre nossos pares, né? Entre queijistas, entre queijeiros que a gente brinca, mas que é um assunto bastante polêmico, que já tem, inclusive, a gente tem percebido que é necessário existir uma questão regulatória, que são os leites vegetais, né? Porque pela definição de leite, e daí vem a questão dos queijos vegetais, foi por isso que eu quis puxar esse assunto. Porque pela definição de leite, o que diz leite na lei, o leite ele tem que vir de uma ordenha. Eu falo isso em aula, Andresa. Eu falo assim, ó, leite vem de glândula mamária. Me dá uma folha aqui e acha a glândula mamária dela. Não tem, então, não é leite. Não tem como ordenhar castanha. Não se ordenha arroz. Né? Não se ordenha coco. Porque isso está na lei. Até porque se castanhas, né? Se pensa que tetinhas mais pequenas. Sempre que eu falo isso, ele fala a mesma coisa. Pensa o tamanho da tetinha. Vai dar trabalho. Mas eu corrijo sempre meus alunos quanto a isso. Não chame de leite, é bebida vegetal. Bebida vegetal. E aí a gente... Mas isso é muito comercial, né? Mas isso induz o consumidor ao erro. Tanto é que na Europa, o termo queijo e leite para os produtos de origem vegetal estão sendo abolidos. Né? Porque não isso induz o consumidor ao erro. Né? Sem falar que muitas vezes ele está achando que ele está consumindo proteína e ele não está. Sim, né? E aí, para ser leite, ele tem que ser o resultado de uma ordenha completa. O que é uma ordenha completa? Quando vai lá e tira todo o leite do úbrio da vaca. Ou da ovelha, da cabra, de qualquer mamífero que a gente está falando. Tem que esgotar, né? Então. Tem que esgotar, que nem a gente faz com o bebê quando amamenta. Porque senão não saem os sólidos que vão dar origem ao queijo. Entendeu? Pra gente ter um leite completo, com tudo essas ordenhas de indústria, então, que não, mas eles tiram, eles fazem, sai tudo, né? Sai tudo. Eles fazem, né? Então, essa ordenha, ela precisa ser completa para que você tenha os sólidos do leite ali presentes para que você consiga fazer um bom queijo. Porque sem esses sólidos não tem queijo. Eu tenho, a minha família, uma parte dela tem ordenha. Faz aí a parte dos laticínios do Rio Grande do Sul, tem lá. Você é herdeira, então? Não. Não é os laticínios do Rio Grande do Sul, né? Eles têm lá um sítio que eles ordenham. Você casa em Campos do Jordão? Não. É no máximo ali um beijo pra Fê. Em Rondinha, assim. Ninguém sabe onde é, olha só, né? Uau, eu não tenho menor ideia. No máximo em Rio do Cedro. Não, lá no interior do Rio Grande do Sul mesmo, mas lá no interior do interior, assim. Mas falando interior do interior. Rio do Cedro fácil. Opa, Mas falando de interior, como é que é esse garimpo dos queijos? Porque você vai até o produtor, né? Conta um pouco sobre isso. A gente aprende muito visitando a propriedade, né? E como a minha formação, além de economista, eu me formei em gestão ambiental, fiz meu mestrado em gestão ambiental, visitar a propriedade também é ter esse olhar para como o produtor, como aquela propriedade lida com as questões agroecológicas, né? Como é que ela lida com a propriedade, com os recursos que ela tem. Né? Então não adianta ele ter um queijo premiado, um queijo maravilhoso, se ele vai lá e gera um monte de resíduo,
Porque a produção de queijo, gente, ela gera um resíduo que ele precisa ser muito bem destinado, que é o soro, né? Por isso que a gente tem tanta ricota no mercado. Vocês sabiam disso? Não. Sim, porque é uma forma de usar esse resíduo e dar um valor comercial para ele, você transformar em ricota, né? Que, aliás, não é queijo. Exato. Né? A ricota é um laticínio. É um laticínio. Né? O que eu acho, agora pensando na minha avó, que vem todo mundo do interior, né? E a avó fazia queijo. E esse soro eu acho que transformava em queijinho, alguma coisa assim. Que se chama. Ricota, coisa. Que na verdade, é ali que sai 90 e poucos % da lactose. Né? Então, por isso que a gente tem que evitar, quem tem intolerância, evitar a ricota, os queijos frescos. Que tem gente que acha que come ricota e acha que tá abafando. Muito melhor do que o queijo, no caso. Não falando mal, mas achando que é muito mais saudável, é uma coisa muito melhor, né? Não, na verdade, não tem problema nenhum. Em questão nutricional, ele é bom igual? Tem o que ali? Não, nutricionista. Ele não vai ter tanta proteína. É o soro do leite. Não vai ter tanta proteína, vai ter mais água. Ele é um concentrado de água. É isso que eu falava. Mas o whey, ele não aglutina. Mas ele não aglutina, não é? Tem a proteína do soro do leite, né? Mas ela não aglutina, não é? O whey não tem mais a característica, tipo, ele não aglutina, a caseína, as outras proteínas do queijo, elas aglutinam, por isso é possível fazer queijo. Por isso que eu preciso fazer o queijo. Exato. O whey não, né? Não, exato. Ele não aglutina. Não, porque por isso que ele tem que ser extraído. extraído, né? O processo, o que é quando você vai fazer a coagulação do leite, para ele virar queijo, o que você faz? Você vai fazer naquele processo ali que vai virar meio que aquela gelatina, né? Que a gente chama de grãos, no grão da massa do queijo. Você vai extrair a água, você vai extrair aquele líquido, o soro, entende? Então, esse soro é o resíduo que eles precisam dar um destino, né? Em propriedades menores, que eles não conseguem fazer tanta ricota, geralmente vira comida para os porcos, né, para os animais. Isso que eu ia falar agora. Quando eu dou aula de nutrição esportiva, né, e quando eu vou falar do whey protein, eu explico isso. E até trago para eles entenderem, porque eles não vão entender o processo do queijo e tudo mais, mas eu falo muito pega um leite, coloca na panela, né, deixa ele esquentar sem atingir fervura, corta um limão, faz o suco do limão, coloca dentro, vai coagular. Mas se for leite de pacote, né? De caixinha, não. Não, de caixinha não, né? Tem que ser de pacote, né? E aí, inclusive, era assim que eu dava pra Cecília no começo, porque aqui atrás tem a gente mora no meio do mato, e aí tem eu falei aqui, e tem a Frauing, que tem a vaquinha, então tem a vaquinha, e aí vai lá, então vem ainda naquela garrafa PET de 2 litros de Coca-Cola. Cara, né? Que massa. E a gente acaba comprando leite fresco, né? A gente sabe que tem toda uma questão que, né? Mas enfim. E aí eu explico que daí se você pega leite de pacotinho, pega um leite fresco e coloca o limão, ele vai fazer isso. Ele vai, né, fazer um sólido, ele vai aglutinar ali a caseína, vai, né, coagular. E aí o que sobra, você vai filtrar, aquilo ali é o soro. Né? E é onde a gente vai ter carboidrato, proteína, sim, né? As proteínas que não coagulam, que não tem essa propriedade, que não desnaturam dessa forma. E você tem a gordura. E aí, se você pega isso, você tem, por exemplo, um whey protein concentrado. Aí dele, se você quer fazer um whey protein hidrolisado, vai passar por um processo de hidrólise na indústria. Sim. Você precisa de muito mais soro para tirar aquela proteína, para você ter, né? Tanto que o soro do leite aí vai ter. Tem whey proteins concentrado que você compra 80% de proteína, às vezes até menos, já teve de 20%, né? E aí, agora, claro que tá se cada vez mais a Anvisa vindo em cima, e todo mundo vindo em cima, até por causa do consumidor, né? Porque se comprava muito assim, com teores diferentes, né? Hoje não, hoje a gente tem uma regulação um pouco diferente. O leite que a gente compra direto da vaca aqui, eu fiz 3 coisas que não são saudáveis como a Cami faz. Eu fiz doce de leite. Top. Eu fiz também queijo mozzarella. Eu decidi falar do Marcos Nicoletti em todos os episódios. Isso. Ele é um eu falei do personagem. último também dele, né? E eu vou falar de novo dele. Eu e o Marcos, a gente fez queijo mozzarella aqui. A mozzarella de fato, linda, ficou fantástico. Elástica, linda. Ai, que massa. Com água 90 graus. Exato. Rampa não de queimou temperatura. A mão? Rampa de temperatura, bonitinha.
Fantástico. Guerreiros. O Marcos é chefe de cozinha, né? Eu só acompanhei e fiquei bebendo. Eu fiquei pronto antes da mussarela. E a terceira situação, eu e a Waka, a gente vai fazer isso, Waka? Vamos. Eu fiz Clarified Negroni com Milk Punch, correto, Waka? É isso mesmo. Explica um pouquinho que é divertido. que é isso? O Negroni, vocês sabem, né? Ele é bem vermelho, é um coquetel, né? Avermelhado, forte. E assim, existe uma técnica, que é uma clarificação. Existem várias formas de clarificar, tá? O pessoal, às vezes, fica injustamente achando que é só através do leite. Mas existem outras formas de você clarificar. A clarificação nada mais é do que quando você tem, e não só a proteína faz isso, tá? Polímeros fazem isso também. Quando você tem mudanças de pH, ou salinidade, ou temperatura, você tem uma desnaturação da proteína. E essa desnaturação nada mais é porque, assim, adoro explicar isso. Pensa num milho de pipoca. Certo. O milho de pipoca, ele tá ali, né? Só que o que acontece? Quando ele esquenta, quando ele começa a esquentar, a parte, né, a água dele estoura. E aí o que acontece? Ele pega tudo aquilo que estava, né, que tava fugindo da água e põe para fora. Então o que acontece? É a mesma coisa, toda proteína faz isso. Então a parte de dentro que estava sendo protegida, ela fica exposta. E quando ela faz isso, ela tenta se proteger de novo. E o que ela faz, né? Isso é química, tá? Vai toda uma questão de eletricidade das moléculas. Ela pega e começa a arrastar partículas sólidas para tentar entrar de novo em equilíbrio. E aí, quando ela faz isso, ela arrasta as partículas sólidas solúveis, que é um troço muito louco, né? Como é que é sólido e solúvel? Mas é isso. E aí, limpa a bebida. Isso é para tratamento de água, isso é para clarificação de bebida, isso é para vários, inclusive Pra vários fazer processos queijo. para fazer queijo. Pra fazer queijo também, né? É muito doido isso. Eu tô assim... Eu tô assim. Só observa. só tentando É muito doido. E aí a ideia, Meu cérebro. e aí a ideia da clarificação, Mas em resumo, né, Waka? O que a gente pega? A gente pega um Negroni vermelho. e ele né? fica E mais fica claro assim, que esse ó, aqui. fica mais claro que isso. Fica bem mais claro isso aqui. Vai tá Vermelho passando um original. videozinho aqui. Sim. Vai estar passando um videozinho de um que eu fiz faz tempo já. Eu vou passar aqui pra galera entender. Boa, boa. Tu não usa outra coisa. Tu usa... O que a gente usa no caso do Negroni, né? A gente usa um pouco de suco para trazer mais acidez, ou de limão ou de laranja, tá? E leite. Eu Porque ele usei precisa os dar... dois. Você usou os dois? Aí, porque assim, É muita alquimia. você precisa... O Negroni por si só não tem acidez, entendeu? Ele tem acidez, mas é uma acidez tartárica do vermute, só. E aí, quando você acrescenta laranja e limão, ele abaixa o pH. E aí, ao baixar o pH, ele promove essa desnaturação da proteína. É que algumas coisas- Fica clarinho assim, e ainda tem todo um aroma, toda um saborzinho da do laranja, leite. do residual, não, do residual da laranja e do limão também, né? Ele fica um Sim, pouquinho sim, também sim. e tal, Ele não então, vai assim, todo embora. Tá bom, queremos o próximo. Quero saber, não. Dá um pouco de Desafio, trabalho, quero mas ver é isso bom. ao vivo e a cores, né, Andresa? Porque a Andresa definiu bem, isso aqui parece bruxaria, do jeito que vocês estão falando. Eu não consigo ver isso, vou ter que ver pra não acreditar. vassourinha ali fora. Assim, É isso, vamos É descobrir. muita Chapéu, química, com né? tudo, É. assim. Mas eu vou fazer o muita próximo que eu química. fizer daí. Então, eu vou fazer uma ricotinha com o soro do leite. Olha. Ó, com certeza. Vamos Porque realmente, Tá. assim, ó, Eu dá pra faço gente muito usar, porque é whey antes. protein, daí Você dá faz pros uma animais, ricota né? daqui Com de certeza. Eu não ouvi nem lá nem cá. É, eu também. Fala, Também Camila. não. Desculpa, fui eu que atravessei. Perdão, Camila, vai. Fala, Cami. Não, é só essa Esqueceu. questão que se usava, acabava se usando pro trato dos animais também, e acabava isso retroalimentando a fazenda, né, ou tudo mais. Principalmente Ou pros seja- porcos, né? Deixa mais forte mesmo, tá, gente? É isso que eu ia falar. Eles são tratados à base de whey protein, deviam ficar marombadão. Não, gente, mas isso é Existem muito animais usado, muito né? grandes por aí. Muito usado, Então, né? whey protein. Isso é muito usado. Não é uma coisa que se deixou de usar, é cada vez mais usado. Isso. Como Agora- fornece tudo pra gente. Né? Exato. Me conta uma coisa, Andresa. Como é que você foi de economista a queijista? Quando é que surgiu o queijo na tua vida que mudou? Até antes da gente entrar nisso, o teu trabalho é ir em quem produz e avaliar todas essas características, produção. Você não faz o queijo Não. propriamente. Eu não faço queijo, tá? Embora eu conheça o processo de se fazer o queijo, né? Já meti a mão na massa um certo curso,
Mas a ideia qual é? Que a gente conheça o produtor, que a gente conheça a história dele, para que a gente tenha propriedade para trazer o produto dele para a loja. Porque conhecer a história do produtor é muito diferente do que você pegar o produto de um distribuidor. Quando esse queijo ele vem para mim, eu sei que eu tenho que cuidar, porque esse produto não tem conservante químico, né? Ele precisa ser, o queijo ele precisa ser cuidado, ele precisa ser virado, né? Eu preciso olhar para a cara dele todo dia, ver se ele não desenvolveu um mofo, que eu preciso remover, né? Tem queijo que a gente tem que dar banho, né? Então, às vezes a gente olha para o queijo e diz, não, mas é só botar numa panela, cozinhar e fazer o queijo. Não é bem assim. A gente está falando, por exemplo, de queijos que vão levar 2 anos para ficarem prontos. Uau. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para um queijo maturado da família do parmesão, esses queijos duros, né, de 1 ano de maturação, 1 ano e meio, 2 anos, a gente tem que lembrar o seguinte, né? E eu gosto sempre de deixar isso muito claro para as pessoas. Por que esses queijos têm um valor agregado tão elevado? Né? Por que eles são caros, afinal de contas? A gente tem que lembrar que quando o queijo ele começou a ser destinado, né, ele se começou a fazer o processo do queijo, aquela forma ali tinha uns 40 litros de leite. Tinha uns 12 quilos. No final de 1 ano, a gente vai ter uns 4 quilos. Nossa, é muito. A gente vai ter uns 3 quilos, porque o queijo ele vai desidratando, né? Ele vai perdendo água e ele vai ficando cada vez menor. Ao longo desse processo, ele precisa ser olhado. E não é só entrar lá na sala de maturação e olhar para ele. É virar, ele não pode ficar na mesma posição. Tem queijos de 5 quilos, 7 quilos, 8 quilos que são virados 3 vezes por dia. E quando a gente fala de produtores pequenos, essa viragem é manual. Indústria não, indústria tem robô que faz isso. Né? Mas quando a gente fala de produtores menores, essa viragem é manual. E lá, durante todo esse processo, além dele desidratando, perdendo peso, esse queijo ele pode ter defeito. Ele pode, né, pode se infiltrar na câmara, algum fungo, alguma bactéria que não era esperado, e aí não dá para vender esse queijo. Aí perde a produção, Perde né? a produção. Né? Então ele precisa ser cuidado o tempo todo, e quando ele chega na loja ele precisa ser cuidado para que o consumidor receba o melhor produto possível. Né? Nós temos hoje produtores, por exemplo, que às vezes a gente quer, mas desenvolve um queijo assim, assim, assado. Não, mas eu não posso maturar no mesmo espaço. Porque são mofos que são muito, eles se dispersam muito pelo ambiente, né? E aí nessa dispersão perde a produção do outro queijo, contamina o outro queijo. Isso acontece com cerveja também, com as Brettanomyces, né? Que daqui a pouco tá tudo com gosto de breta, né? Porque assim, essa Saccharomyces cerevisiae é a levedura que faz cerveja. Mas tem umas cervejas, que são cervejas, eu não vou lembrar, são abertas, sabe? Feitas abertas e tal, que elas têm uma acidez diferente que tem a ver com as Brettanomyces. Brettanomyces são leveduras também que fazem cerveja, que fazem álcool também, só que elas têm uma acidez. E daqui a pouco, se você começa a produzir no mesmo ambiente, você vai ter uma Pilsen estranhamente ácida. E não é porque ela estragou, não, é porque ela está contaminada por Brettanomyces. E imagina isso num queijo. Você está esperando comer um canastra e ele vem com, né? Mofo azul, né? Mofo azul. Que é o mofo do gorgonzola. Então, voltando ali à questão do produtor, né? De quem sou eu, né? O que eu visitar a produção é para conhecer esse processo, para aprender como é que esse queijo foi desenvolvido, como é que ele foi trabalhado, como é que eu devo cuidar dele na loja, né? Como eu expliquei para vocês, ele precisa ser cuidado em todo o processo, né? Na produção, no transporte, depois que chega na loja, a gente tem que orientar o consumidor como é que ele vai guardar esse queijo em casa também, né? Como é que ele vai armazenar esse queijo, porque tem gente que acha assim, não, eu vou deixar fora da geladeira. Não, aqui em Blumenau não dá, é uma ilusão. A gente está numa cidade extremamente úmida. Essa era uma dúvida também, porque tem queijo que a gente compra que não tá na geladeira, né? Tipo, e a gente mantém ele total na geladeira. Né? Mas voltando à questão da geladeira, por exemplo, a gente tem, na maioria das nossas casas, hoje é frost free, né? E ela resseca os alimentos. Então, por isso que é bom embalar o queijo com aquele filme plástico, bem embaladinho. A gente sempre orienta guardar num pote ainda bem fechado e na gaveta de legumes, que é o lugar mais quente da geladeira. Né? Não vai botar no lugar mais frio.
O lugar mais frio, que é aquela gavetinha onde tem o desenho, inclusive, a gente coloca o brie, a gente coloca os queijos moles, né? Aqueles bem cremosos. Mas os queijos que não têm essa característica, a gente pode botar no lugar mais quente da geladeira. Né? Olha então, só. isso é importante para armazenar. Para mim, eu tô guardando errado. Olha, eu também. Então. Agora conta como é que você foi para... Vamos fazer mais um drink? Vamos. Mas eu tenho uma dúvida prática. Fale. Muitas vezes o queijo por fora, ele tem, né? Aquela, né? Um mofo. Como é que eu sei que ele estragou? Que ele foi contaminado e que eu não posso mais comer? Então, a origem desse queijo tem muito a ver. Aonde você comprou, tá? Porque quando a gente compra um queijo industrializado, que ele já foi fatiado, que ele já foi manipulado, ele tem uma chance maior dele estragar, dele ser contaminado, né? Então a gente tem que ver qual era a data de validade que estava na embalagem desse queijo, né? Agora, sempre quando eu tenho um cliente lá na loja que diz, mas eu fiquei preocupado, mas então faz assim, ó, manda uma foto para mim, me liga, passa um WhatsApp, porque não joga esse queijo sem conversar comigo antes, né? Porque a maioria dos queijos artesanais, eles não estragam, eles maturam. Eles estão vivos, né? Eles estão vivos, são queijos vivos, eles vão se transformando, né? E o queijo, ele é um ecossistema. E ele é tão fantástico que ele mesmo, ele vai gerando a própria defesa. Sim. Né? A casca dele é um elemento super importante de defesa. Não é? Mas aí, se ele tá com aquele... Criou um mofinho. Aquele mofinho branco, muitas vezes, que é uma camada fina. Um branquinho, normalmente. A gente pode raspar com uma faquinha, ou pode passar o lado mais áspero do papel toalha, remove ali, não vai morrer, não mata, não faz mal nenhum. Ele não, é probiótico. Ele faz agora. Mas assim, pra eu saber, não, esse aqui tá ruim mesmo. Mofo laranja, mofo vermelho, tá? Não laranja claro, mofo vermelho. Esse mofo tende a indicar, ele não é um mofo desejado para queijo, tá? Quando ele tá com um vermelho muito vivo, assim. Eu já vi isso no iogurte. Será que não era corante concentrado de morango? Não, porque era... laranja, porque tem um que é mais laranja e vermelho. Mas não... Eu já vi isso no iogurte. Normalmente tá um queijinho assim que ficou mais tempo na geladeira, ele fica com aquele mofo branquinho. Ou começa a ter um verdinho, assim. O branquinho que puxa pro verde. O verde, às vezes, não é o esperado num queijo prato. Né? Mas, muitas vezes, o que aconteceu? O mesmo espaço onde ele foi manipulado o prato, foi manipulado o gorgonzola. Né? Porque, às vezes, o supermercado, ele faz isso, né? E a faca, às vezes, não foi muito bem limpa, não foi muito bem descontaminada. E o mofo azul, gente, é o que... Ele domina. Ele é fera, né? Muito, ele domina, muito. E como é que eu sei que um queijo azul, por exemplo, né? Chama de queijo azul, ok? Mas, Sim. né, por causa do mofo, como é que eu sei que ele estragou? Ele vai ter outros mofos. Ele vai ficar mais amarelado, né? Vai ficar mais gosmento, não? Aí... Isso aconteceu com um gorgonzola meu que eu não sabia mais que ele existia na geladeira. Sim, eu botei... Sério mesmo, eu botei embaixo. E aí eu esqueci. E ficou, eu botei fruta, verdura em cima. E olha, lá e deixei. E aí eu... Se o cheiro ele tá muito alterado, porque o gorgonzola, ele tem uma característica que... vai ter um pouco de amargor, ele vai ter um sal, né? Ele vai ter um mofo ali, que ele tem a característica própria. Se o cheiro tá muito exagerado, é porque provavelmente passou do ponto. O cheiro, sabe que eu senti? Que ele ficou mais amarelado, isso, né? A cor dele mais branquinha ficou mais amarelada e eu senti ele mais gosmento. Aí já tem... Aí quando começa a mudar pra um gosmento, aí eu já fico meio com nojinho mesmo, tá? Porque se não era E como é que funciona numa avaliação, numa premiação? O que avalia? Como é que funciona? Então, a gente vai deixar a avaliação para falar no próximo eu quero. Porque eu quero saber do queijo Brasil também. Tá? Quero saber de tudo isso. Então eu posso perguntar outra coisa antes? Pode, eu só queria terminar com a pergunta que ela fez sobre como é que eu fui parar. Pois verdade. Que normalmente é assim, a gente começa a falar de uma coisa, puxa na outra. Mas assim, a gente tenta usar a experiência de professor para tentar focar no assunto que ficou pendente, né? Pra tentar memória boa, né? Peraí, gente, não, mas depende. A professora aqui, ó, não, a minha não vai. Não, mas é que eu como queijo todo dia, tu faz isso? Eu como queijo todo dia. Então, tá faltando queijo. Eu como queijo todo dia. Eu como queijo todo dia. Não, mas eu acho que é muita memória. Queijo é nutriente, né? Queijo é proteína, né? Proteína é bom pra tudo. Mas deixa eu não lembro voltar aqui na... Então, como é que eu fui parar, né?
eu já estava praticamente lecionando há quase 20 anos na graduação, de pós-graduação, na área tanto de economia, quanto na área de sustentabilidade, nessas disciplinas relacionadas à responsabilidade social. E eu e meu marido, a gente tinha vontade de ter um negócio próprio, mas que tivesse a ver com a nossa formação. Para o diploma não tremer, eu sempre falo isso, né? Para que aquilo que a gente falasse em sala de aula, quando fosse para ter o nosso negócio, não ficasse uma contradição, né? Sim. A gente fala uma coisa e faz outra. E a gente começou a vislumbrar essa questão dos queijos, né? No começo a gente se perdeu, porque o universo dos queijos ele é muito amplo, né? Inicialmente, assim, a gente não estava conseguindo identificar para que segmento, como é que a gente ia trabalhar os queijos, se ia pegar importado, ia ter industrializado também, artesanal, enfim. Aí a gente resolveu focar só no artesanal para ter essa questão do desenvolvimento local, das propriedades que a gente fosse trabalhar, enfim. E foi aí que nasceu a ideia, né, de trabalhar com queijos e também por querer apreciar queijos e não ter na cidade. Vocês já eram degustadores e apreciadores do queijo. A gente sentiu muita falta de queijo depois que a gente veio da França e não tinha queijo para comer. Bom. Aí a gente... Ficaram mal acostumados e em algum lugar voltaram e decidiram. A gente sentia essa necessidade. E no começo eu tinha também uma sócia que morou 5 anos na região de Bordeaux. E ela dizia, gente, o que eu mais sinto falta aqui é de baguete e queijo, né? E aí no início ela se tornou sócia, ela entrou no negócio junto com a gente. Hoje ela se dedica 100% à aula de francês. Ela, né, se identificou muito com essa área. E, enfim, e aí a gente foi migrando, foi aprendendo, né? Eu digo assim, que desse universo eu acho que eu aprendi meia vírgula, porque é muita coisa. Queijo é algo muito complexo. Ninguém vira queijista de um dia para o outro. Eu acordei queijista, não é assim, né? Não é porque eu não produzo queijo que eu não tenho que entender como o produtor produz. Eu tenho que saber como é que ele faz queijo, né? Por exemplo, para fazer um parmesão, eu estou me referindo ao parmesão porque ele é um queijo muito conhecido, né? Que as pessoas sabem que é um queijo duro, que ele é um queijo salgado. Para ele ter essa característica, quando vai fazer o queijo, o produtor tem que fazer o corte da massa. Não sei se vocês já viram alguma vez, que forma meio que uma gelatina, né? Que é o queijo que está coagulando. E ele vai cortando a massa. E esse corte ele tem que ser bem pequenininho, para que a água, o soro, se extraia. E daí depois ele é compactado. Até, entrando nisso, eu ia perguntar, os tipos de queijos, o que faz para diferenciar de um queijo outro? Como que esse aqui é desse estilo, aquele ali é o canastra, como é que faz o parmesão? O que diferencia na produção de um outro? Porque não é adicionado algo de fora ou é o... Não, na verdade, assim, é o jeito de fazer. Por exemplo, o corte da coalhada, que é esse queijo que já está com esse aspecto de gelatina, uma questão mais gelatinosa, o corte da coalhada, se a massa é cozida, se não é, né? Se a massa é prensada, se não é. Então tem muitas técnicas ali que vão fazer com que resulte num queijo diferente um do outro. Além do que o fermento, o queijo vai fermento. O fermento é que vai dar a característica, se é um queijo brie, se é um queijo azul, se é um queijo prato, se é um queijo da canastra, né? Então a gente vai ter nessa junção de processos, modo de fazer mesmo e de componentes que vão fazer com que os queijos sejam diferentes. E ele ser duro ou mole nesse processo também, nessa escolha. Por exemplo, um queijo mole como o brie, como o reblochon, esses queijos que são, né, o camembert, são queijos que eles não são cortados praticamente, ou que o corte da coalhada é muito grande, então a água fica retida. Tem alguns queijos moles, por exemplo, que o produtor vai lá e pega uma concha e põe na forma. Direto. Depois ele só deixa pingando, né? E não pressiona nada, e o queijo ele é muito líquido, né? E aí tem queijos que não, que o corte é bem pequenininho e o queijo é prensado, com prensa, né, que vai lá, põe um queijo em cima do outro, depois tem uma
né? Coloca um peso e com o tempo ele vai compactando, né? Depois vai para a maturação. E com o tempo, né? Porque até contar a experiência, né, Andrés? A gente esteve na Itália e a gente foi na região de Parma e nós visitamos uma empresa, 4 alguma coisa. 4 irmãs? Não. Que era... do Parmigiano Reggiano. Do Parmigiano Reggiano. E aí é tudo. É onde as vacas são criadas. Primeiro que onde a vaca é criada, qual o pasto que ela tá, a temperatura, o tipo da vaca. Elas são vacas vermelhas, né? Vai dar o último galinho? Tá bom. E aí, e é isso assim, 4 irmãs, não? 4 madres? Eu vou ver aqui. É porque esse drink Bom, tá né? maravilhoso, Ficou muito né? bom, né? Ficou Uma muito bom. delícia. E depois de comer, um parênteses aqui, eu tô sentindo muito mais menta agora. No começo eu senti mais avelã e agora eu tô sentindo mais menta. Que eu não senti no começo. Que é do coelho. É que a gente tá aprendendo e a gente tá despertando novas... Olha, demais. Mas aí, lá no Parmigiano Reggiano, lá na fábrica, eu achei fantástico, porque a gente fez uma visita guiada, claro, né? E viu isso, a realidade mesmo. Os tonéis ali que você entra lá com, sei lá, 100 litros, 200 litros, 500 litros de leite. E aí ele mexendo, né? Porque daí não era manual, Sim. porque já era uma fábrica muito grande. E aí eles com aqueles lençóis, assim, pegando e girando, 2 geralmente, né? 2 ou 3 às vezes. 2, 3, até mais. E daí fazendo os nós e carregando no ombro, né? Bem assim. Então tinha uma pegada industrial, só que mais artesanal. Também tinha esse... Misturava um pouquinho. E aí o banho, daí os cortes, ela explicando da fita, que daí só pode ter o Parmigiano Reggiano daí numa certa região, daquele jeito, daquela forma, nananana. E aí a gente foi na parte que eles eram armazenados, né? Porque eles têm um armazenamento a temperatura e umidade controlada e depois eles vão para um depósito, parece um depósito de mercado, sabe? De caixa. Que aí era um paredão, assim, até lá em cima. E ali, daí você olhava e falava, meu Deus, é muito queijo. E aí eles explicando, daí da idade do queijo, quanto tempo tá lá. E que eles fazem o teste do martelinho. Você Sim. quer contar um pouquinho para nós dos testes do O martelinho? teste do martelinho é para ver como é que tá, quais são as características do, né? Se o queijo já desenvolveu, se ele já pode ser comercializado, né? Então ele tem que fazer um determinado som. Se ele não faz esse som, ele é descartado. Então ele é um queijo que vai virar queijo ralado, por exemplo, né? Exatamente. Olha! Porque ele é um queijo que ele não... Primeiro que ele não tá no tempo certo, que deu errado alguma coisa, porque ele não conseguiu tirar a umidade toda necessária e fazer dentro o que ele precisa fazer das... Sim. E daí, no final, terminava com uma degustação do queijo deles, de anos, assim, diferentes, e é surreal. Você sabe por que tem queijos grandes? Por que existem tantos queijos grandes? Tipo aquele parmesão que eu vi daquele tamanho, assim? assim? Porque em determinadas épocas do ano, a produção de leite era muito pequena. Bebe. Então, era necessário fazer várias ordenhas, né? E aí, para você conseguir armazenar o queijo, armazenar o leite para fazer um queijo. Então, Por isso fazia queijos tão grandes. ou então, ao contrário também, né? Época de muito leite, para não jogar leite fora, fazia queijo grande para aproveitar. Mas voltando ali a questão do armazenamento de queijo, né? Aquelas prateleiras imensas, né? Com tanto Parmigiano Reggiano, a gente teve uma notícia trágica, eu acho que foi no início desse ano. Um dos proprietários de uma dessas fábricas, ele foi conferir como é que estava o estoque, né? Foi simplesmente fazer uma visita ao almoxarifado e tal. E uma daquelas prateleiras caiu e fez um efeito dominó. Ele foi soterrado por queijo, gente. Sério? Sério, é surreal, né? Mas imagina. A fábrica que a gente foi tinha uma foto já na entrada, assim, também, porque eles tiveram um terremoto, Sim. né? Não muito grande, mas teve uma... Acho que foi um terremoto, né, Montanha? Foi. Que aí também balançou e eles perderam grande parte, mas naquela época não tinha ninguém lá e ninguém... Mas é isso, porque imagina o peso daqui. Sim. Drink novo na Drink mesa. novo na mesa, gente. Ai, quase que eu virei o copo. Vamos lá. Vou contar rapidinho pra vocês. Esse, então, é um gin fizz, tá? Então, ele vai gin e água com gás. Mas vai outras coisas, né?
Fiz 2 versões, porque a Andresa me pediu para fazer sem álcool os 2 coquetéis dela. Então, o dela, ele vai em um produto que é similar ao Aperol, só que ele não tem álcool, tá? E o nosso vai Aperol. Então, vai Aperol, gin. O Aperol foi mais para dar cor, tá? Então, não é para estar aparecendo tanto. É Aperol, gin, cranberry e um cordial também, que é de pimenta branca, tá? E aí vocês vão entender depois que a gente pegar o queijo. Saúde. Então, próximo, gente. Saúde, gente. Saúde de novo. Queijo. Enquanto vocês experimentam, deixa eu falar que eu achei finalmente aqui. É o Quatrimadonna, Cami. Madonna. Falei madre, né? Quatrimadonna Caseificio di Parma. Foi esse que a gente Nona Concetta. Pomodoro. Macarrone, pomodoro. Polpetta. Pronto, despertou o lado italiano aqui, ó. Porca miséria. E um dos pontos que a gente estava na visita guiada, enfim, daí a gente entrou ali e a Cami comentou que tinha uma sala, sei lá, um depósito deles enorme dos queijos que estavam maturando ali, né? Mas é uma quantidade absurda. E daí ele falou mais ou menos quanto era o quilo do queijo ali, né? Eu fiz uma conta, obviamente, aquela conta de açougueiro, né? Sim. Mas passava de 30 milhões de euros. Imagina. A gente Meu olhando ali. Deus, gente. Sim, por isso que os queijos têm seguro na Europa, né? E essa questão ali, esse caseificio que a gente foi, ele é uma cooperativa. Sim. Né? Ela é uma cooperativa, a Quatrimadonna é uma cooperativa de queijeiros da região de Parma. Que legal. Meu, que máximo. Delícia, hein? Mais um sabor inusitado. Diferente. Mais um suco. Gente, Mais um suco. é muito sensacional, porque tudo bem, todo mundo tá acostumado a sair tomar seu drink, mas vocês não têm noção da experiência. Laca, parabéns. Muito bom, né? Gostoso, né, gente? A intenção dele, então, agora é harmonizar com o queijo canastra. Queijo canastra eu gosto bastante, assim. É um que sempre que eu posso ter em casa. Porque ele tem uma picância, ele tem uma textura muito interessante e tal. E eu acho que essa picância dele, ele traz um pouco de refrescância que eu acho que a pimenta branca traz. Puxei para laranja, né, por conta de trazer essa nota do Aperol e tal, porque eu acho que a acidez, né, me corrija, mas eu acho que a acidez do canastra é uma acidez leve, que não é do limão, é uma acidez que lembra mais laranja, né, óleos cítricos, mas não é um cítrico estourado, assim. Sim, né? É o lático, né? É do leite, né? Mas é a leite acidez azedo, mais... né? Isso. Pra mim, o queijo canastra, ele apresenta mais essa acidez. Então, eu quis... Agora, por favor, me diga. Pois a gente vai falar do nosso patrimônio imaterial, né? Esse, sim, é considerado e está sendo pleiteado para ser um patrimônio mundial. Olha. O canastra, ele tem tudo para se tornar um patrimônio mundial. Já foi feito o pedido, né? Já foi levado para a Europa para que a gente consiga registrar ele como um queijo que se torne patrimônio da humanidade, né? E ele é uma receita de mais de 300 anos, né? Que os nossos colonizadores, quando chegaram à região de Minas Gerais, eles se inspiraram no queijo que eles faziam na região dos Açores, né? Com o leite que eles tinham, com o conhecimento que eles já trouxeram de lá, eles fizeram esse queijo, né? O mais interessante dele é que ele é um queijo muito simples, no sentido de... Como é que ele é feito, né? Ele é feito a partir do leite, sal e o pingo. O que é o pingo? Vocês sabem? Já ouviram falar? Não. Menor ideia. Ele é Cada queijo canastra, ele tem a memória do queijo anterior. Um pouquinho do soro do queijo que foi feito no dia anterior é guardado para fazer o queijo do dia seguinte. Então ele vai levando de um dia para o outro a memória dos queijos anteriores. Igual aquele pão mãe, né, que o pessoal... Sim, o mãe, né? A gente chama de tintura mãe. Então ele tem... O mãe. Ele tem essa... E é muito bonito saber dessa história, porque Nossa, quando 300 a propriedade anos, tem algum problema,
que o pingo, enfim, ele não consegue cumprir a sua função no queijo, né? O queijo começa a ter problema, eles têm uma reserva de pingo entre eles, né? E aí eles pegam de uma propriedade para outra para um ajudar o outro. Nossa, que legal. Olha. Então que é um cooperativismo. Sim, né? Verdade. O queijo da canastra, ele tem esse nome em função da Serra da Canastra, né? Mas vocês sabem por que é Serra da Canastra? Eu ia dizer isso agora, mas por que na Serra da Canastra? O que faz ele ser diferente ou ser Não, só de vamos nome? começar pelo nome. Sim, bora. Por que Serra da Canastra? Vocês têm ideia? Alguém jogava canastra lá na serra. Canastra é caixa, não é um negócio assim? É que tu tava na queijoterapia em que eu falei isso. É né? verdade. Aliás, esse é um negócio. A queijoterapia é algo bem bacana, gente. É, gostei bem. do nome. Depois Conta mais pra nós. Faz depois. Então, a canastra, como a Waka já adiantou, é uma caixa, é um baú. Né? Então, o formato, aqui a gente chama do nosso morro do baú, né? O formato da Serra da Canastra é um formato de um baú. E eles identificaram esse formato, né? E começaram a chamar a Serra da Canastra. Eu nunca tinha ouvido canastra como baú. Todo mundo pensa no jogo, né? Então, estavam jogando muita canastra lá na Serra, vamos dar o nome de Serra da Canastra, né? Sim. E, na verdade, é por conta desse morro, né? Aliás, foram os ali as belezas naturais que trouxeram os turistas, né? Depois o queijo se tornou um atrativo, né? Hoje as pessoas vão mais atrás do queijo do que do próprio turismo das belezas naturais, Com né? certeza. E ainda assim é uma região muito bonita, né? Sim, com Serra da certeza, né? Canastra. Mas tem que ir preparado para lá, né? Porque além de ser longe, não é qualquer carro que anda lá Pois nas é. terras da Serra da Canastra, né? Eu já Pois tive a é. experiência de atolar, foi bem divertido. Não é um acesso normal? Não, as queijarias nunca têm acesso normal. E tem roteiro tipo de queijaria, coisa assim? Tem, mas não vai com qualquer carro, Ah, entendeu? É bem legal. Aquela região Pode ir com ali. jipão, senão... Não sei se vocês lembram, mas é próximo ali à represa de Furnas. Vocês lembram aquela história que caiu? Eu tava lá. Você tava lá? Mentira. Sim, a gente chegou naquela região um dia antes. A gente estava fazendo passeio de jipe, porque a gente atolou. Aham. Então, para não arriscar pela segunda vez, a gente foi fazer o passeio de jipe. Quando a gente estava no jipe, o rapaz que era colega de um daqueles que se acidentou, ele disse, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Daí ele explicou pra gente, a comunidade toda estava em choque, assim, os moradores ali da cidade, tava todo mundo em choque, né? Porque todo mundo conhecido, né? Eram pessoas que trabalhavam naquela região, né? E é uma região muito bonita, E nossa. realmente choveu, a gente ficou lá 4 dias, choveu o tempo todo, choveu muito. Daí tinha chovido muito antes da gente ir também, né? Sim. Então, realmente, não foi agradável presenciar né, esse momento lá da cidade, né? E vai ficar marcado, né? Quando Com é que vocês foram pra Serra da certeza. Canastra? Nossa, bem Quando na aconteceu o época. acidente, Nossa, né? tragédia. Mas voltando ao queijo, Sim. por que ele tem... por que ele é tão reconhecido? Por que ele é tão diferente, né? Primeiro porque a gente tem que lembrar que queijo tem terroir. O que é terroir, né? É o torrão de terra. Se a gente for traduzir para o português, é o torrão de terra, que é o solo, né? Aquela região. E nesse torrão de terra não tem só a parte geológica do torrão de terra, tem o saber fazer daquela comunidade. Né? E é extremamente interessante porque a gente vai lá e visita 2 propriedades, uma é vizinha da outra. Às vezes a questão é de 1 quilômetro entre uma e outra. Elas fazem exatamente a mesma receita, só que o queijo tem gosto diferente. É o mesmo fazer, é a mesma receita, só que tu pega um, tu pega o outro, pelo fato da mão, do próprio microclima da propriedade, né? A questão da incidência de vento, né? A pastagem, tudo isso faz com que o queijo seja diferente. Então, a vaquinha, exatamente. A vaquinha que vai dando linhagem ali vai, né? E aí tudo isso faz esse queijo ser diferente e entre eles diferenças peculiares. Sim. Então, de um produtor para o outro... Vai ter diferença. Tanto é que vocês foram, não sei quem foi no Prêmio Queijo Brasil, tá? Que eu queria é um assunto que a gente vai chegar, né? Tinham diversos produtores da canastra e provando entre um e outro a gente percebe a diferença, né? E inclusive em estágio de maturação do queijo da canastra também ele vai variar bastante, né? Tem gente que gosta dele mais fresquinho, como ele tá aqui, bem meia cura ali, 3 semanas.
3 semanas, indo E ele vem para a loja com quantos dias? Ele pode ser liberado pela lei a partir de 14 dias. 14 dias. A partir de 14 dias, tá? Antes disso, não é indicado o consumo. Né? Não é indicado que ele seja feito como queijo da canastra meia cura. Né? Porque daí a gente já tá mais como um queijo frescal, né? Tá. É que daí ele vai estar na loja, e até ele chegou com 14 dias, ele vai estar ali com 21. Ele vai ser liberado de lá com 14 dias. Até ele chegar aqui. Sim. E aí, 21 dias é legal, é um tempo muito bacana. Legal, ele já tá com 14 dias. A lei já libera ele com 14 dias. A gente pra consumo e pra consumo. venda e tudo mais, tá. Bom. E chegou na tua loja, tu tem quanto tempo pra vender? Ele é um pra queijo dizer que é legal. Ele tem validade indeterminada, o queijo Eu da canastra. comi um canastra. Só que ele não é um queijo que, se tu deixar ele 1 ano, ele vai ficar bom para consumir, tá? Porque ele não vai ficar... Ele é um queijo que ele vai ficar muito rígido, vai ficar... Ele resseca, né? Exatamente, ele vai ficar... Eu comi um canastra, acho que 3 meses, que eu achei assim... Amargo é difícil. O amargor já pode ser defeito lá do início, que ele já era amargo, entendeu? Tá. E que não é uma característica desse queijo, tá? Porque a gente tem queijos que o amargor faz parte da característica esperada, né? Tanto é que esse é um dos critérios quando a gente avalia queijo, não só em concurso, né? Quais são as características esperadas desse estilo de queijo? Por exemplo, o que se espera de um brie, né? O brie se espera que ele tenha uma camada de mofo branco, né? Que é aquela casca branca, que ele tenha uma massa pastosa, cremosa, né? Que com o tempo ele vai ficando cada vez mais forte, ele vai ficando cada vez mais cremoso. Isso é uma característica quase uma regra dos queijos cremosos, por exemplo. Ele vai passando o tempo, ele vai ficando mais forte e mais cremoso. Come a casca do brie? Nossa, como queria muito saber disso. Eu adoro a casca do brie. Obrigada. Será que eu vou cortar ela? Gente, será que eu amo eu a casca. Se passar, Mas eu vou ficar ruim porque eu deixei passar. Não, a casca... E eu ia deixar passar e ficar com a dúvida pra sempre. Se tirar a casca do brie, é a mesma coisa que tirar a cobertura da pizza. Entendi. Entendeu? Eu não concordo. Entendeu? Eu adoro a casca, eu adoro a Se tu casca. não gosta do mofo branco, compra outro queijo. Mas tem outros tipos também. de queijo que tem que tirar a casquinha ou não? Porque tem aqueles que tem a casca preta, tem os que tem a casca vermelha, tem os que tem a casca... Não, nem sempre. A maioria dos queijos você não tem que tirar a casca, a não ser quando tem a parafina, né? Não é o caso desses aqui, entendeu? A parafina, acho que é esse pretinho que eu tô falando, né? Tem o Gouda tem a vermelha, né? O Gouda tem vermelho. Acho que é uma delícia. Parmesão vem uns pretinhos. Parmesão, não é um gruê que vem? Não sei. Depende enfim. Mas voltando ao queijo da canastra, então vai acontecer isso de propriedade para propriedade, né? Ele não é um queijo que fica legal depois que a gente, eu vou deixar ele maturando 6 meses. Não, ele não vai ficar legal, ele vai ficar muito duro, vai jogar contra a parede, ele vai voltar assim, né? Vai ficar É legal muito comer duro. fresco. Tá, eu tô curiosa pra tô provar agora, Vamos, gente. então. Vamos ver se vocês aprenderam a sequência. Pega. Esse aqui ele já é diferentinho porque ele já tem uns furinhos, né? Eu sou curioso. E ele é Vai. durinho. Por favor. Esse aqui. E ele é durinho, tem cheirinho mais forte. Ele não é tão flexível, ele quebra mais fácil. Ele é mais... Ele é mais poroso, né? Isso, verdade. Ele é mais poroso. Porque ele é mais úmido, não? Porque ele tá meia cura, então ele tem um pouco mais de umidade. Ele é mais molinho, igual o outro, mas ele não é... Ele é, tipo, me falta a palavra, ele é mais soft, mas ele não é elástico. Ele não é tão elástico quanto fontina, né? Porque ele quebra, Ele vai quebrar fácil. Se virar, ele vai quebrar. Ele quebra. E com a questão da gordura? Os dois são bem parecidos. E então, o que faz essa característica de um ser mais elástico e o outro ser mais... Os fermentos. Os Os fermentos, o corte da coalhada. É isso. É isso. O jeito de fazer, entendeu? Posso comer já? Já comi. A gente já tá aqui, ó. Partiu. Ai, gente, tem gosto Eu de só pão de sei queijo, dizer que é gente. muito bom. Você tem gosto de pão de queijo. Queijinho bom, hein? Nossa, que delícia. Um queijo de canal. Tem a ver com o drink? Tem a ver com a harmonização aqui? A ideia é. Né? Então conta. A ideia da É harmonização. o melhor queijo brasileiro. Eu gosto também do Alagoa. Da Alagoa. Alagoa. Eu gosto muito dele, entendeu? Mas esse é bom. Que é o da Serra da Mantiqueira? Eu não sei. Não, é não, Minas, mas né? Alagoa. É Ficou mais Alagoa. doce. Por que ficou mais doce o drink? De novo ficou mais doce pra mim. É.
Mas a Porque eu o gosto queijo- tanto quanto a outra. Mas por causa da untuosidade. Esse é mais um. Esse O é fontina é mais untuoso. Na verdade, assim, esse aqui, É uma massa mais seca, tá vendo? É. Olha, esfarela Esse é mais fácil. seco. a intenção dele não era pro drink ficar tão doce. Eu achei ele mais adoçou. bitter. Me pegou mais Mas bitter. pegou mais o amargo, Me pegou o amargo aqui. A ideia era parecer mais o amargo. Mas Me apareceu mais o amargo. o amargo. E vai acentuar a picância do queijo. Agora que Eu senti. Eu comi o queijo, tomei e comi o queijo novo, picância. É. Mas o drink pra mim tá mais doce do que quando eu não tinha provado queijo. Mas é engraçado que quando a gente fala o queijo é picante, né? A gente tá falando de uma Muito reação mais amargo. tátil na boca, sabia? Uhum. Pra mim tá Ela muito não mais é- amargo. Não é um Gosto, sabor, não é um é. sabor. Ai, que queijo. Tá, e Você é agora? muito doida. Ah, Vamos chegar onde eu queria? vamos, mas Queijo deixa eu fazer uma pergunta. Vá. Mas falando de Fala. queijo Brasil, como é que numa competição se avalia um queijo que de uma propriedade para outra, que tem 1 quilômetro de distância, já tem diferença? Como é que tu vai avaliar se essa é boa, se essa não é, se esse Um é melhor que o outro. Bem, a gente, pra começar, a gente não avalia se é bom ou ruim, Uhum. né? A gente vai pontuando. Então, por exemplo, quando o produtor ele inscreve o queijo, ele vai colocar a categoria que esse queijo pertence. Gosto de ficar cheirando. Desculpa, é que eu tô cheirando. A empolgada, né? Ganhou um queijo canastra? Um só. Então ele inscreveu o queijo e é para ser um queijo tipo canastra, por exemplo, né? Um queijo artesanal, meia cura, de leite cru. Esse é um queijo de leite cru. Né? O que você espera desse queijo? Ele tem umas características esperadas. Por Aí tu exemplo, troca a fichinha, entendeu? E o cara falou que é isso, tu vai lá e pega a fichinha do que ele vai ter de propriedade. a gente usa hoje o álcool fazendo efeito, né? Uhum. A gente- Começa. A gente usa um aplicativo, tá? Eu sou velho. Eu sou a professora que corrige a mão, meu. A gente tem um aplicativo e para mesa vão todos os queijos sem identificação do produtor, nem nome, nada que a gente consiga perceber, né? Quem fez esse queijo, tá? Então esse queijo vai para mesa com um código. Nós olhamos esse código. Esse queijo aqui. E aí a gente começa a avaliar, por exemplo, primeira coisa visual, o aspecto visual, como é que ele tá por fora, né? Aqui o queijo ele tá cortado, mas a gente não consegue ter essa dimensão. Mas, por exemplo, se eu pego um queijo e ele tá com a casca rachada, isso é um defeito. Então ele perde ponto. Entendeu? Ele vai perdendo ponto. Ele tá com a casca com a cor irregular, ele perde ponto. Mas não vem um para cada jurado, vem um no centro da mesa e A vocês gente olham um só. recebe, a gente olha, tá? Vai avalia ele, tá? Antes de cortar, é a avaliação da aparência, Ok. tá? Aí parte o queijo. Eu falei da cor, falei da rachadura, por exemplo, se tem uma trinca ou não, né? A questão de formato, se ele tá certinho. formato adequado, né? Aí parte o queijo. Olha a massa. A gente está só olhando por enquanto, né? Olha a massa, como é que é essa massa por dentro? Essa massa, porque às vezes acontece isso, né? Aqui o queijo da canastra, ele tá com a massa perfeita. Os furinhos são os esperados, mas se tivesse um talho redondo ali, uma rachadura, o que pode acontecer? Algum defeito, né, no processo de fabricação ali, alguma falha no processo de fabricação, esse queijo ficou rachado no meio, perde ponto, né? Então a gente vai, na verdade, avaliando esses critérios e vai pontuando, né? A gente não pode ser subjetivo de dizer se eu gosto ou não gosto, né? E tenham consciência de que a gente avalia muito queijo ruim, porque o pessoal que legal ser jurado, né? Que delícia, né? Você não sabe o que eu provo. Mais ou menos assim. Tem que lembrar que tem queijo com gosto de curral. Né? Ai, gente, sério? Sim, Tem tem. real por causa do estilo do queijo? Não, porque é defeito. defeito. É defeito. Vai né? saber? Né? Aí você olha pra aparência, tá, ok, agora vamos pegar. Eu fiz um... É isso. Ui, gente, mas porque me deu um ruim. Não sei se eu lembrei infância. Ou mas Você tinha imaginou? curral, eu dava de cara, não sei. Caía na bosta, Já, né? já fiz isso também. Quem nunca? O pessoal do Rio sítio. Grande do Sul. Exato.
Vai lá, corre a pé, se atola, tá tudo certo. Quantas vezes? É isso. Nossa, com certeza. Criada na força né? Na força da força mesmo. Quem nunca, Mas né? daí tá, o curral, parei no curral. Mas ok. aí vai Saindo da nota de rodapé, voltando para a avaliação. Então, o queijo, a gente parte ele, né? Começa a avaliação de textura, que é um pouco disso que a gente fez agora com vocês, né? Avalia a textura do queijo, se ele tá conforme o que se espera dele. E aí a gente vai pontuando, tirando ponto, pontuando, né? Agora Mas ele é bem... Não é aquela coisa assim, provei. Não é... Ele não tem subjetividade, isso aqui é legal, né? isso aqui não é. Esse eu gostei, esse eu não gostei. Não, fica difícil, né? Botei o queijo no E aí... esqueci de falar do aroma, né? O aroma é um ponto importante também, né? A questão do aroma. O que vai mais pesar realmente é o sabor, né? A característica principal ali, o critério principal é o sabor. E aí vai gerando, os queijos vão pontuando e alguns vão alcançando medalha, né? Prata, bronze, ouro e assim vai, né? Então a gente vai chegando daí nos queijos mais pontuados, né? E assim que é feito a avaliação, né? E numa mesa podem ter 3 ouros, podem ter 5 pratas, né? 3 bronze, então eles não são exclusivos, né? Legal saber disso, eu não sei. Porque é conforme a pontuação que ele vai alcançando, ele vai tendo a medalha. Não tem um que passou na frente do outro. Podem ter vários, na né? verdade, atingiu aqueles Não é isso aí, esse era melhor do que o outro. Aquele eu dei 5, uma coisa que eu acho legal, esse ponto é muito importante a gente reforçar. Não existe o melhor queijo do mundo. Tá? Porque para ser o melhor queijo do mundo, a gente teria que avaliar todos os queijos do mundo e dizer esse aqui é o melhor. Pois é. Existe o melhor queijo do concurso mundial. Vocês entendem a diferença? Muito. Tá? Se eu tenho 1.500 queijos, 2.000 queijos inscritos, todos os queijos foram avaliados. Dentro daquele processo de avaliação tem um melhor. Mas dentre os queijos avaliados. Então, é o melhor queijo do concurso mundial. Não é o Sim, e é daquele ano também, né? E é daquele ano. Né? Eu já vi, por exemplo, queijo que foi medalha de ouro 2, 3 anos seguidos. E aí os outros produtores começaram a desenvolver receitas melhores e aquele queijo hoje está bronze, ou nem está medalhando mais. Entendeu? Porque a gente está, principalmente no Brasil, a gente está numa ascensão muito grande. Né? A gente está com queijos excelentes. Nesse Prêmio Queijo Brasil agora, a gente teve 1.548 queijos inscritos. Você comeu 1.548? Não. A gente está distribuído, né? Nós nos distribuímos entre várias mesas. Cada mesa geralmente tem 3 ou 4 jurados. Tá? Aí nós fazemos essa avaliação conforme eu pontuei para vocês. E aí, no final, no Prêmio Queijo Brasil, nós temos uma última avaliação que chama Seleção Queijista. O que é a seleção queijista? Nós pegamos os queijos desses 1.500 que foram avaliados, quem alcançou pontuação de medalha de ouro, dos medalhistas de ouro, aqueles que tiveram os maiores pontos. Tá? Então, é a seleção da seleção. Tá? E aí, desses, mais ou menos em torno, eu tô chutando porque eu não lembro desse número exato, uns 50, 60 queijos, mais ou menos, nós fazemos uma última avaliação com alguns queijistas, daí não são todos os jurados, tá? Essa última avaliação, nós selecionamos os 9, 10 melhores que vão formar o que nós chamamos da seleção queijista. A seleção queijista é como se fosse a tábua de queijos ideal. Então, ela vai ter 2 queijos de cada categoria. Tá? Um queijo autoral, 1 ou 2 queijos autorais, um queijo artesanal, um queijo, tradicional, pode ter manteiga, enfim, aí depende eu não lembro aqui os estilos exatamente, tá? Então, essa seleção queijista tem essa finalidade, justamente para a gente não dizer assim, esse aqui é o melhor. Só tem um melhor. Não, a gente tem esses aqui que formaram a seleção queijista. Então, a gente preferiu dar esse clima mais coletivo para os melhores do concurso. E todos os jurados são queijistas? Não. A gente tem médico veterinário, profissionais da gastronomia, né? Então pessoas que trabalham com o queijo, né? Professores de escolas de laticínio, né? Pessoas que têm relacionamento com o queijo, né? Que fazem parte ali da cadeia. Desse universo. Né? E como é que tá hoje? Tinha mais de 1.400? Mais de 1.500. E qual que é o queijo, assim, ou algum outro do Brasil que mais
se destaca, alguma coisa assim? Então, né, tem tantos queijos diferentes que a gente, é difícil dizer, é mais ou menos como você perguntar assim, qual filho você gosta mais? Fica difícil, né? Porque depende do dia, depende da ocasião, né? Tem momentos que a gente quer comer um queijo da canastra, que é um queijo que vai lá em qualquer momento do dia, tem horas que eu quero comer um queijo mais complexo, mais intenso, mais diferentão, então tudo vai depender da ocasião, tá? Tem momentos que eu quero uma coisa mais leve, né? Um chocolate ao leite, tem momentos que eu quero um chocolate mais intenso, né? Né? Com mais personalidade, e assim é pro queijo também, né? E qual queijo você acha que, né, para nós que assim, gostamos de queijo, mas somos bem leigos, né? Se você pudesse indicar 2 ou 3 queijos que você acha representativos em estilo ou em terroir, enfim, no Brasil, o que você indicaria? Além da canastra. Canastra não, é que canastra, por incrível que pareça, tem gente aqui na nossa região que ainda não conhece, né? Então, eu acho importante as pessoas conhecerem, porque a gente está falando de uma identidade nacional. Brasileira. Né? É como a gente ser da nossa região e não conhecer linguiça Blumenau. Sim. Né? Então, o queijo da canastra, por mais que ela é de Minas, mas Minas faz parte do Brasil e ele é um patrimônio. Sim. Né? Ele é um patrimônio nacional, então é um patrimônio que carrega a história da gastronomia brasileira. A gente não pode esquecer que a comida, né? E esse movimento de resgate do queijo artesanal tem a ver com o movimento do slow food também, né? Que é o resgate da comida de verdade, da comida que faz bem, né? Daquilo que nos trouxe até aqui, né? Qual é o alimento que a gente quer colocar na nossa mesa. E esse trabalho é o trabalho do queijista, né? Como é que ele vai apresentar o alimento para o consumidor, né? Então, o da canastra é um deles, né? Nossa, a gente tem o queijo serrano. O artesanal serrano, né? Porque a gente, às vezes, aqui mesmo na nossa região, a gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer qual que é o queijo artesanal serrano. Ele é um queijo feito de leite cru, é um queijo feito de leite de gado de corte, de vaca de corte, não é de vaca leiteira. A receita original, sim. E ele hoje ele já tem hoje um regulamento para fazer esse queijo. Então não pode fazer de qualquer jeito. Então uma coisa é o serrano genérico, a outra coisa é o QAS, o queijo artesanal serrano. Né? Esse que é propriedade imaterial do nosso estado também, que está sendo constituído, e tem o IG também. Só o artesanal serrano se ele for feito nos campos de cima da serra, que é a região de Lages, Bom Retiro, esses municípios ali. E se eu não me engano, 17 municípios do Rio Grande do Sul também, mas nas regiões do campo de cima da serra. Tudo que for feito fora não é queijo serrano, não é queijo artesanal serrano. E eu tenho, acho que eu tenho 3 perguntas, na verdade, mas elas são rápidas. A primeira delas, então, a gente tá falando do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Paraná, a gente tem uma produção legal de queijo também? Queijo colonial, né? Tá. Que pra mim é o maior desafio, gente, porque queijo colonial, quando alguém pede, eu sempre digo assim, tá, o que é queijo colonial pra ti? Né? Porque queijo colonial, a gente não tem uma receita única. Pois é. Tem queijo colonial de leite cru, de leite pasteurizado, o nhaque-nhaque, o furadinho, o molinho, o amarelinho. É tanto jeito de queijo colonial, né? O redondinho, o tijolinho. Então, é cara do freguês. Entendi. E aí, a gente vai para Minas, vai para Mato Grosso. Mais para cima é pouco. Não. Tem bastante? Tem bastante. Inclusive, agora em setembro, eu tô indo para Cuiabá no primeiro concurso de queijo artesanal do Mato Grosso. Legal. E Nordeste? Como é que é Norte e Nordeste? Eles estão desenvolvendo muito também. Tanto é que um dos produtos da seleção queijista foi a manteiga de garrafa de lá. E o queijo coalho, né, gente? Queijo coalho é a identidade nacional. Pena que a gente não tem aqui, é muito difícil de trazer. Ele não chega bem. O queijo que a gente vê no mercado também não é bom? Ele não é um queijo. Se tu pedir pro nordestino, ele vai te dar a resposta. Aquele é um queijo tipo coalho, inclusive, tu vai ver, não é nem, é outra coisa. E aí a última pergunta, por favor, gente. Tá bom. Eu sei que a gente tá... Não, vai. Episódio. Mas a pergunta da Nutri, né, óbvio, né? Queijo mussarela ou queijo prato? Não tem muita diferença entre os dois, né?
vai no canastra, né? Mas assim, né? Aquele queijo tipo lanche, né? Sim. Vai pra esse... Aquele do dia a dia, né? Agora, queijo tipo lanche, fatiado, né? Sim, sim. E assim, pergunta isso Mas porque aí assim, tu pergunta às vezes pro paciente. vem a nossa finalidade, né? Se eu quero aquecer o mussarela, ele vai dar aquela coisa do queijo de massa derretimento, filado, né? Vai dar esse aspecto. Eu quero que faça fio, então eu vou pro queijo mussarela, né? Eu não quero os fios, então eu pego o queijo prato, né? Que a massa do queijo, ela faz esses fios, né? Que também tem no... Que é a beleza do queijo, né? A beleza do prato, a beleza da pizza, do parmegiano. Não é uma pizza levantada sem um queijo puxado que é verdade. Tem que fazer Mas isso. é que é isso. Às vezes a gente pergunta pro paciente que queijo tu come. Eu compro aquele que tá ali, e aí eu tiro e vem uma folhinha de plástico junto, sabe? Nossa, desgraçado. É assim que a gente escuta. A pessoa nem sabe, né? A pessoa Ela compra um consumindo. queijo que tem folha de plástico no meio. Não sabe, nem sabe a diferença, é capaz de comer o plástico e jogar fora o queijo. É bem isso. Olha, mas tem qualidade de queijo, minha amiga, não é? Que tá igual. Que tá assim. Eu nem tá vou falar da verdade. maisena, né? Nem vou falar da tem amido uns de que milho. Nossa, né? maisena. Mas né? é Queijo corante, no né? queijo. Nem vou falar. Gente, Corta essa queijo é assunto que dá assunto pra 3 dias e não para nunca mais nem de comer nem de falar. Então, Porque tu vai comendo e vai falando, né? não é? Então. Bebendo, comendo e falando. Pois é. Então, eu acho que a gente foi além do nosso... Fomos longe. A gente voou, né? Porque Voou. Não, e voou, muito Esse bom. episódio, assim, ó, não assiste sem pegar um queijo. É verdade, boa dica. Né? Então, Andresa, eu quero te agradecer por dar essa aula espetacular. Eu acho que esse episódio em especial foi uma aula de uma coisa que a gente gosta muito e entende muito pouco. Exato. A gente não entende nada de queijo e é que a gente acabou de provar isso aqui. Então, Por obrigada. isso, o convite, procure um queijista. Olha Não, aí, maravilhosa. Só. Com certeza. Qual o seu Instagram? A gente já colocou na tela, mas pra quem Queijos quiser... da Vila, né? Tudo junto. E é Assim, isso ó, aí. quem tá fora daqui consegue comprar, encomendar, quem não Dependendo tá em do Blumenau, queijo e a distância, a gente pode por causa de conversar. transporte, de Sim, coisa assim, dependendo do tipo do queijo, a gente consegue mandar. E assim, Mas o se a legal pessoa é é de vir na loja, fora. provar, Sim, conhecer. tem muita gente que segue a gente, que é de fora mesmo, São Sim, Paulo, lá. sim. E aí, assim, pode entrar em contato com você, se orienta, se Sim, precisar sim, tem indicar os nossos- queijistas. Os nossos colegas da Comer Queijo, né, que é a nossa Associação dos Queijistas Brasileiros, né, e aí a gente tem, dependendo de onde a pessoa é, a gente indica qual é a loja mais próxima, né, qual Olha, colega que pode maravilha. atender. Ou A gente seja, tem É essa... uma cooperação. É, Eu a tenho uma ideia é ideia, essa. comer Montanha. queijos. Eu tenho uma ideia, chamar o chefe Nicolette, a Andresa, mas aí a gente faz risotos de queijos, coisas. Aí a gente dá A ideia é receita. boa, hein? A Vanessa gostou da A ideia gente de, dá de harmonizar, tá vendo? receita. Ela É, a agora gente vai faz longe, harmonizado. Muito bem. Como um queijo de qualidade, Ah, eu queijos também. bons, né? Essa é a dica especial do nosso episódio de Queijos hoje. brasileiros, né? Porque a gente tem muita Brasileiros. coisa boa no Brasil. Exatamente. Obrigada a todos vocês pela participação. Obrigada, Andresa. E Obrigada, obrigada a você que tá aí meninas. do outro lado também acompanhando o nosso Montanha Mixologia. também, lá no cantinho. Muito bem, encerramos por aqui, então até a próxima. Beijo.